Eu achei que a Ferrari era a favorita lá na Hungria. Eu achei que a Ferrari iria ganhar com Leclerc ou com Hamilton, mas terminou que o pole position venceu. Lando Norris venceu o GP da Hungria e com folga, mesmo largando mal, mesmo ficando atrás do Piastri em boa parte da prova, ele demonstrou que de fato estava mais rápido e até contou com um pouquinho de sorte, né? Já que, bom, as coisas da corrida acabaram favorecendo muito ele, em especial o Carlos Sainz que, bom, jogou o Piastri para fora da pista ali na curva 2 para 3 e depois o Piastri perdeu um tempo que foi crucial para a vitória ou não dele. E mesmo com o abandono depois, isso também faz o seu papel na história dessa corrida. E além disso, tá? Temos que falar aqui também da pataquada que a Ferrari fez com o Hamilton e também do Hamilton e o Antonelli, bem como o Verstappen, fizeram estratégias não muito convencionais e terminaram no pódio também por causa de tudo isso. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui com vocês. E hoje nós vamos resumir o que aconteceu lá em Hungaroring. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e já se inscreve no canal para ver mais vídeos meus se for novo por aqui. E eu agora vou te dizer como é que foi a história da corrida para você que não viu. Bom, já na largada, a minha querida Ferrari, ela começou a ameaçar os pilotos da McLaren, mas estes dispararam lá na frente. Foi basicamente uma briga entre os pilotos da McLaren e a Red Bull, ultrapassando as duas Ferraris e ficando ali como uma barreira móvel, né, entre os dois carros vermelhos e os dois carros laranjas. Ficou o Verstappen ali na terceira posição e foi assim até a primeira rodada de pit stop, quando a Red Bull parou e voltou um pouco, nossa, falhou mais, voltou um pouco atrás da Ferrari, em específico do Hamilton. E quando o pessoal achava que nada iria acontecer, que seria ainda mais difícil do Hamilton ser ultrapassado, o Verstappen meteu uma das ultrapassagens mais lindas dessa temporada, sem sombra de dúvidas, talvez até a ultrapassagem do mês, em que ele estava atrás de uma Racing Bulls, largou lá de longe, soltou o carro lá de longe, foi vindo, ultrapassou o Hamilton. Hamilton tentou dar o X, não conseguiu porque tinha um carro do Verstappen na frente, terminou assim recuperando aquela posição. Mas bem, se você está aqui nessa parte do vídeo, você sabe muito bem que coisas aconteceram para o Verstappen não ficar com aquela terceira posição naquele momento. E eu já chego lá. Lá na frente, o Antonelli, ele estava seguindo uma estratégia diferente, que seria uma estratégia de uma parada só, pelo menos inicialmente. Então ali na volta 23, ele parou para trocar pneu e dali em diante o pessoal imaginava que com o pneu duro agora, ele ia seguir até o final da corrida. Mas bem, não foi bem o que aconteceu. Ele era o líder naquele momento, parou, devolveu a liderança para Piastri, Norris, aí vem Verstappen, Hamilton e Leclerc. E as McLaren lá na frente estavam bem próximas uma da outra. Estavam bem próximas mesmo. Ao ponto do Lando Norris, em um certo momento da corrida, dizer: ó, eu consigo abrir 10 segundos de vantagem contra o Oscar Piastri. Essas foram as palavras do Lando Norris. E bom, um pouco arrogante, um pouco dono de si demais, mas era verdade. Dessa forma, a McLaren ainda priorizou o Oscar Piastri na sua estratégia, parando o australiano primeiro. Se alguém disser que a estratégia foi melhor para o Lando Norris, não foi. Mas, digamos que fez a estratégia certa no momento errado e no tráfego errado, e era a lei de Murphy. Se algo vai dar errado, a chance era realmente alta e deu errado. Porque quando o Piastri saiu, ele tinha um tráfego de alguns carros na frente, em especial o Carlos Sainz, que não deixou o Piastri passar, muito pelo contrário, e na curva 2 também acabou espremendo o australiano, que foi na brita e perdeu ali um segundo, mais ou menos, 1.6 mais ou menos. Foi o tempo que o Lando Norris precisava para parar na volta logo depois. Ele parou, trocou pneu e voltou na frente do Oscar Piastri. E aí você pode dizer, a McLaren fez de propósito, a McLaren trocou eles de posição. De fato, mas para isso ter acontecido, precisava ter combinado com o Carlos Sainz antes. E até agora ninguém sabe nada, e provavelmente não foi, né? Porque não foi combinado. Então, muito dessa vitória do Lando Norris hoje tem a ver também com o que o Carlos Sainz fez, porque o Lando Norris em ar sujo é muito mais difícil de ultrapassar, bem como qualquer outro piloto, do que quando ele está de cara para o vento, acaba facilitando um pouco. Então, sim, temos que dar mérito ao Lando Norris, e também temos que dizer que o Carlos Sainz influenciou diretamente também no resultado. E bom, passando daí,
Nós temos o Antonelli, que estava liderando naquele momento. O Lando Norris chegou ali na volta 46, ultrapassou. E algumas voltas depois, na 56, o Oscar Piastri, que já estava irritado com a equipe, de tudo que já tinha acontecido, teve um problema na caixa de câmbio, de acordo com ele, e abandonou, gerando assim um virtual safety car. E isso agora vai ser determinante para o pódio. Lando Norris já tinha disparado. As últimas vagas ficariam entre Hamilton, Antonelli e Verstappen. Verstappen que já estava irritado com a própria equipe também por N motivos, mas também pela estratégia que a equipe deu para ele, em que ela parou ali da metade para o final para colocar pneu macio, o pneu não estava tão rápido assim, enfim. No VSC da parada do Piastri, a Ferrari parou o Hamilton. E o Hamilton voltou no limite daquela linha da saída dos boxes, atrás ou na frente do Antonelli. Terminou com o Antonelli cruzou aquela linha primeiro. Bom, o Hamilton, que já tinha ultrapassado, devolveu a posição e não recuperou mais. E para piorar, ele ainda tomou 5 segundos por speeding no pit lane. Não era para ter chamado o Hamilton, e quando chamou, o Hamilton fez besteira. E para piorar, a Red Bull do Max Verstappen não tinha parado junto com o Hamilton. Então quando o Hamilton foi pro box, perdeu a posição para o Verstappen, que terminou em segundo, e perdeu a posição para o Antonelli. E ainda tomou 5 segundos, que foi justamente a posição que o Leclerc recuperou. A Ferrari tinha uma P2 fácil com o Hamilton e, enfim, jogou fora. Até o Leclerc ultrapassou depois da punição. E bom, daí pra frente, corrida protocolar, como você já sabe muito bem. Lando Norris venceu, seguido de Verstappen e Kimi Antonelli, que fez uma corrida boa para uma equipe que não era tão favorita. E o George Russell, verdade, não falei do Russell aqui, né? O que aconteceu com ele? Bom, na largada, o carro dele teve anti-stall, caiu lá para último, fez uma corrida de recuperação, ainda terminou nos pontos, foi realmente um controle de danos, mas acaba sendo mais um problema que o Russell tem nessa temporada, e novamente por culpa do carro, ou do sistema do carro, ou do motor, ou alguma coisa. Tá difícil a situação do Russell mesmo. E agora vamos aos resultados. A Cadilego, assim apelidada pelo pessoal do chat lá do Que Pode Race, inclusive, ficou nas últimas posições porque não completaram. Aí veio Oscar Piastri, também não completou, Berman, Carlos Sainz, Albon, Ocon, Colapinto, Alonso Stroll, 13º, 14º, resultado ótimo para Aston Martin, que ainda vai trocar de motor, tá lindo, tá gostoso, continua assim. Se for para mexer nesse carro, é só upgrade a partir de agora e, claro, um motor mais envenenado. 12º para Gasly e 11º para Gabriel Bortoleto, esses que não pontuaram. Em especial, Gabriel, ele teve um problema no carro aparentemente, porque durante a corrida ele começou a perder ritmo muito rápido, foi ultrapassado pelo Lawson, foi ultrapassado pelo Hülkenberg e acho que também pelo Lindblad. Durante uma corrida ele estava pontuando, estava fazendo uma corrida muito sólida na 8ª posição. Durante o GP, o Colombano, lá no Que Pode Race, ele reparou que tinha uma luz azul piscando no carro da Audi. Não lembro se foi do Bortoleto, mas tinha uma luz piscando no carro da Audi. E aí a gente foi investigar. Normalmente é quando o carro está dirigindo devagar demais, a menos que a pesquisa esteja errada. E também a luz azul significa que o carro tem um piloto novato lá, que não tem superlicença. Mas bem, o que aconteceu é que ele perdeu o ritmo de uma maneira muito estranha e logo depois ele teve um ritmo consistente para se manter na 11ª posição. Isso acabou favorecendo, entre aspas, na verdade, sem aspas, né? Acabou favorecendo o Hülkenberg, que estava em 10º, ultrapassou o Gabriel Bortoleto e terminou em 9º. Bom, ainda não se sabe o que aconteceu com a Audi ainda, mas não se surpreenda se você for pesquisar a notícia e souber que teve um problema de motor, um problema no sistema do carro, recuperação de energia, porque a chance é alta. A gente notou que a luz estava piscando numa cor errada, então alguma coisa no mínimo aconteceu. Ou na interpretação do carro da própria situação, ou da Audi que esqueceu de trocar a cor, né, da lanterna do carro. Bom, dos que pontuaram: Lindblad, Hülkenberg, Lawson, George Russell terminou em 7º. Aí a gente vai para Isaac Hadjar, Hamilton terminou em 5º, Leclerc o 4º, Antonelli o 3º, Verstappen o 2º e Lando Norris o 1º, com uma vantagem de 15 segundos. De fato, o Lando estava rápido, como ele já vinha prevendo. E no campeonato, já vou adiantar aqui, foi o melhor dos mundos para Antonelli,
porque a Mercedes fez uma corrida ruim e o Russell conseguiu fazer uma corrida pior. A Ferrari errou estratégia, a McLaren abandonou e o Antonelli conseguiu manter a distância que ele tinha para os dois outros competidores pelo título. Eu estou falando de Hamilton e do próprio George. A distância agora continua em mais ou menos 50 pontos do primeiro para o segundo e 59, quase 60 ali para o inglês, companheiro dele lá na Mercedes. Então, dos piores resultados que poderiam haver, o Antonelli poderia ter visto 5 carros na frente dele, terminou vendo apenas 2. Bom, vitória para ele. O Leclerc não conseguia ser páreo, Ferrari errou estratégia e tomou punição. Não tem outro resultado melhor para o Antonelli nessa corrida. E para o Lando Norris, agora falando dele agora, é uma corrida que dá cada vez mais confiança. Não é garantia que a McLaren vai ser favorita nas outras corridas, a gente sabe muito bem. Talvez seja até favorita em Singapura, vai que, né? Vai que. Mas é uma corrida que serve só para dar confiança mesmo ao piloto da McLaren. Eu acho que talvez tenha sido só vamos dizer, um momento alto da equipe, depois talvez volte à normalidade. Mas se ela continuar brigando assim, eu super aceito. Mas eu não espero ver a McLaren brigando pelas vitórias nas próximas corridas. Dito isso, eu falei a mesma coisa da Ferrari ser favorita, ela perdeu. Não vou descartar a McLaren agora. Quero saber suas opiniões agora, o que vocês acharam de tudo que aconteceu na corrida, tá? Eu acho até que eu esqueci alguma coisa. Mas bem, comenta aqui embaixo a sua opinião, se gostou do vídeo. Não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo para falar da corrida e também de Fórmula 1 durante a semana. Não me abandonem nas férias, tá? Estarei aqui com vocês. Então, até mais.